e, como eu disse, espero que o VAR este ano funcione, porque o ano passado o VAR não funcionou. Né? Dando a entender que ele perdeu a final, não porque o time dele não jogou nada. Mas ele não tem credibilidade suficiente para falar quando a coisa é a favor dele. Rapaziada, o Abel Ferreira aí, né, aproveitou o primeiro jogo da Libertadores para alfinetar o Flamengo, né, acabou falando aí da final da Libertadores do ano de 2025 e querendo dizer aí que o Flamengo foi beneficiado nessa final. Vamos ver o Pilhado e o Flávio Prado que falou sobre isso. Palmeiras, esse jogo fora, não foi um mau resultado, mas o Palmeiras se acostumou com a história de ganhar todos os jogos, então deve ter ficado uma pontinha de frustração com relação a esse resultado. E aí ele sempre arruma um jeito de mudar o foco, né? Quando a coisa não sai como o torcedor espera, como ele espera, ele muda de foco. Não dá para levar a sério o que o Abel fala. O Abel, Foi não... pênalti. Hã? E foi pênalti. Eu falei, Não, claro Piperno, que foi pênalti. mas ele, Piperno, mas ele diz que foi pênalti. Só que aí ele diz, agora esse ano parece que o VAR da Conmebol tá funcionando. No ano passado não funcionou, entendeu? Ele dá essa cutucada. Eu acho que essa é a melhor coisa que ele faz. Ele tem um time onde facilidade de trabalho é muito grande. A melhor coisa que ele faz é desviar foco. Ele é muito bom para isso. Isso realmente ele é... Foi a única coisa que ele efetivamente pegou do Mourinho, que ele copiou o Mourinho, né? Mas o que ele pegou mesmo para valer foi essa coisa de desviar foco. Não dá para levar a sério o que o Abel fala. Não mudar. Eu ia até usar um termo mais pesado, mas tá tudo certo. Enfim, não se leva a sério o que o Abel Ferreira fala. Não, e é isso, né, Bruno? Porque o mesmo Abel que fica falando desse lance o tempo todo, né? Ele disse que não foi pênalti para o São Paulo. Naquele pênalti absurdo que o Ramon Abate Abel, inclusive, foi punido por causa disso. É meio loucura. E ele cisma. Ele cisma em ficar falando. Ele só deixa claro que ele acusou muito o golpe de ter perdido aquela final, Bruno Prado. O Abel, nas coletivas, ele não faz nada por acaso. É tudo... Acho que tudo que ele fala, ele já pensou antes que ele vai falar. Não vejo assim o Abel como um cara que falou porque tá com cabeça quente. Não, as coletivas dele são sempre estratégicas, né? E ele fala isso porque ele vai disputar de novo a Libertadores e aí ele reclama do que aconteceu ano passado. Então ele imagina que assim ele vai jogar uma pressão em cima de arbitragem, comissão de arbitragem nos jogos do Palmeiras. E ele faz isso também nos jogos do Brasileiro, né? Então, nas coletivas, o Abel, ele é quase que um personagem que tem as suas estratégias. Ele não fala de futebol nas coletivas, ele fala muito pouco de futebol. Isso também acho, aí é um ponto que também vem para o lado de quem participa das coletivas e repercute. Acho que ele já percebeu também que não adianta falar de futebol, porque se você perder e falar de futebol vão te esculhambar do mesmo jeito. Então ele usa, eu acho que essa mudança, eu acho que o Abel percebeu isso em 2021, naquela semifinal, acho que a ruptura da relação Abel-mídia ou a mudança da cabeça dele foi na semifinal com o Atlético Mineiro em 2021, que ali ele tomou muita porrada e quando ele ganhou ali, ele passou no gol fora, principalmente no jogo de ida ele tomou muita porrada, a partir daí ele mudou bastante o comportamento nas entrevistas. Acho que a partir dali ele chegou à conclusão que falar de futebol nas coletivas é inútil, que vale se você ganha ou perde. E a partir daí ele passou a adotar essa estratégia de jogar pressão, ele entendeu que esse jogo acontece também aqui e ele é praticamente um personagem nas coletivas que usa a entrevista para passar os recados que ele quer passar. Eu não acho que é nada assim, cabeça quente, soltou. Não, até antes ele já sabe o que ele vai falar na coletiva, independente das perguntas que vierem. Mas eu continuo dizendo, o Abel só mostra que ele não consegue esquecer aquela final. E outra também, tá? Destaca daquela final o que interessa a ele. Porque ele não fala que o Palmeiras tomou o gol e só deu o lançamento para frente, tomou o gol e o Carlos Miguel ficava chutando a bola dentro da área do Flamengo. Ele não fala que o Palmeiras não chutou uma bola no gol do Flamengo numa final de Libertadores. Tem isso. Ele tenta esconder uma atuação péssima do time dele, que estava totalmente mal organizado, numa final de Libertadores, sempre falando desse lance. E eu repito, ele esquece de citar também que o Rafael Veiga teve uma entrada fortíssima antes daquela entrada do Pulgar. Ou seja, o Palmeiras ficaria com um a menos antes do Flamengo.
mas aí ele sempre lembra, né? Dando a entender que ele perdeu a final não porque o time dele não jogou nada e ele armou o time mal, mas porque o Pulgar não foi expulso, Viga. Aí, né, galera, e quando acontece tretas aí em relação a Flamengo e Palmeiras, eu gosto de trazer também a visão de um palmeirense sobre o assunto. E vamos ver aqui, galera, o Opina Porco que acabou falando sobre essa fala do Abel Ferreira contra o Flamengo. Cara, o Abel Ferreira começou a coletiva dando uma na Comebol, no lance lá do Maurício. É de fato, pessoal, o Maurício não quis agredir o jogador lá. Só que, lamentavelmente, errou o tempo lá e acertou o jogador. Na verdade, ele nem errou o tempo da bola, né? Ele de fato chuta a bola, mas aí na sequência ele acaba atingindo o jogador. Então, não tem jeito. Ali é pênalti. E não é culpa do jogador. E também não é culpa da arbitragem marcar pênalti. Tá certo, pênalti. Fato, pênalti. O Abel concordou com a marcação. E ele falou o seguinte, ó, olha aqui, ó. Eu acho que parece que o VAR vai funcionar. Isso é bom. No ano passado, o VAR aqui da Comebol não funcionou. E este ano parece que vai funcionar. Uma coisa boa. Óbvio que o Abel tá falando do lance que aconteceu entre o Pulgar e o Bruno Fux na final da Libertadores de 2025. É óbvio que ele tá falando sobre isso. Teve gente que, não, acho que ele não quis dizer. Como não, gente? Qual outro lance assim que mais repercutiu e tal, que o Abel fica relembrando toda a coletiva? É esse lance. É muito claro que é esse lance que ele tá falando. Não seremos inocentes, ele tá falando desse lance. Aí o que acontece? A presidente do Palmeiras vem, fala do negócio lá da Shopee. Aí o Abel vem e fala isso. Aí o torcedor na rede social vai lá, não, mas ó, o lance lá do Plata. Aí o torcedor do Flamengo, não, mas o lance do Gustavo Gomes. Aí o torcedor, não, mas o lance do Pulgar. Aí o outro, não, mas o lance do Rafael Veiga. Aí fica aquele jogo de carta, onde vira uma guerra nas mídias sociais, onde vira uma fiscalização nas mídias sociais, né? Porque o cara tá assistindo o jogo do Palmeiras, só que ele tá ligadaço no jogo do Flamengo. Aconteceu um problema lá, opa, fotografou. O contrário, o flamenguista tá assistindo o jogo do Flamengo. Olha o jogo do Palmeiras, opa, pera aí, fotografou. Mano, vira uma briga onde todo mundo quer ter razão. E no fim das contas, a arbitragem continua para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Pode ver. Toda rodada tem polêmica de arbitragem e não existe uma evolução. A CBF falou agora, tá? Aí, né, galera, a impressão que passa é que hoje Flamengo e Palmeiras, né, são mais rivais, né, são mais rivais, né, do que Flamengo com outros times do Rio de Janeiro. Hoje a rivalidade cresceu bastante por conta de ser os dois times aí que brigam todo ano ponta a ponta, né, por títulos. O Flamengo ano passado acabou levando a melhor, ganhando 2 títulos aí, levando o Campeonato Brasileiro e também essa tal Libertadores, né, em cima do Palmeiras. E como foi falado também nesse vídeo, né? O Abel Ferreira tenta pressionar a arbitragem, né? Em relação a esse lance que houve na final, mas também ele esquece de falar sobre a possível também expulsão do Gomes, né? Que poderia também ter acontecido e teria sido a expulsão que iria acontecer antes desse lance do Pulgar com o Bruno Fux. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também dá o hype, que vai ajudar bastante.